Tua presença é real, Pai. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em João capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vás, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me que ao menos por causa das mesmas obras, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Eu estava lendo a palavra do Senhor, e como foi passado para mim o tema, esse versículo, Jesus, esse nome é maravilhoso, né? Amém? Esse nome é maravilhoso. E eu estava vendo esse texto, olhando, e é muito interessante que o versículo 1 fala sobre, para os discípulos, Jesus dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não deixe que a preocupação venha entrando sobre a sua vida, mas crede em Deus e crede também em mim. E é muito interessante que os discípulos já estavam um pouco preocupados com aquilo que ia acontecer. Eles já estavam preocupados, até mesmo porque o Senhor já tinha contado sobre aquilo que ia acontecer com Deus mesmo, com o próprio Jesus, que Jesus ia ser crucificado, e a preocupação vem. A preocupação é normal vir sobre nós quando nós sabemos que vem uma dificuldade, quando vem uma luta. E o Senhor sempre traz uma palavra de conforto para nós. Graças a Deus que nós temos o nosso Senhor Jesus, que traz sempre uma palavra de conforto, que traz uma palavra que vem acalmar os nossos corações. Mas os discípulos que viveram tanto tempo com o Senhor, ainda tinham preocupações. Aí eu falo para vocês, aqueles discípulos estavam há tanto tempo com Jesus, andando com Jesus. Um dormia com Jesus, um colocava a sua cabeça nos ombros de Jesus, inclinava a cabeça. Outros iam orar com o Senhor Jesus no monte, mas mesmo assim preocupações vêm. Aí você vai dizer: olha, se eu andasse com Jesus, eu seria demais. Jesus andou tanto com eles, e mesmo assim eles fizeram isso. Eles tinham preocupações. Hoje nós temos o Senhor dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É interessante que remédio, eu sempre olhei isso, achei interessante. Eu sempre pego pesado com a minha esposa, né, que está grávida, né? Eu falo: toma o ácido fólico, né, que agora tem que tomar. Toma isso, toma aquilo. E ela esquece, eu fico tão nervoso. Não nervoso de quebrar tudo, eu não sou assim, mas eu fico nervoso. Meu Deus, essa menina não tem que se cuidar, brinco com ela. Mas eu fiquei pensando que remédio vai só curar as pessoas dentro dela. Remédio vai só ajudar dentro. E quando o nosso Deus nos traz um remédio que vem estar sempre nos fazendo bem, que é o Espírito Santo, se nós colocarmos de fora, não vai resolver nada. Algumas pessoas, não tomam remédio, eu fico pensando: acha que você vai curar desse jeito?
remédio por osmose, põe na testa, esfrega. Ai, eu estou sendo curado. É parecendo doido. Mas nós precisamos ingerir, nós precisamos entrar dentro de nós o remédio. Nós precisamos colocar isso. Os discípulos andaram tanto com o Senhor, mas ainda não estavam seguindo aquilo que o Senhor ensinou. Passou por tantas tribulações, passou por tantas lutas, mas mesmo assim os discípulos não sabiam. É interessante que no texto que nós lemos, o Senhor começou a ensinar os discípulos, olha, a casa de meu pai há muitas moradas, a casa de meu pai tem muitas coisas e vocês vão para lá, nós vamos juntos. Imagine o Senhor dizer isso para você, olha, nós vamos juntos para a casa do meu pai, nós vamos ficar lá, tem muitas moradas, eu vou te dar uma mansão maravilhosa. Eu fico imaginando isso, quando o Senhor Jesus voltar, eu vou ficar tão feliz com isso. Mas eu almejo que o Senhor venha voltar, levar a igreja, eu almejo que minha família inteira vá com o Senhor também. Para poucas pessoas aqui sabem, eu acho que nem todas, alguns adolescentes, já falei isso em convenção, eu sou filho de uma mãe que é católica não praticante e de um pai que é um bandista. Olha só, eu tinha 2 caminhos para seguir, não é verdade? 2 caminhos, ou no catolicismo, ou chegar com meu pai lá nas coisas, né, nas cruzilhadas. Um dos 2. Meu pai, ele é pai de santo. Eu até brinco, é pai de um santo mesmo. Ele é pai de santo. Vocês não entenderam, né? Alguns entenderam. Alguns entenderam. Pai de santo, ele é pai de santo mesmo. Pai de um santo, mas ele tem a sua religião. Eu poderia seguir 2 caminhos, mas ainda bem que eu conheci o caminho. Eu conheci o único. Eu conheci o melhor caminho, que é Jesus. Na adolescência, me convidaram, eu sempre gostei muito de esporte, eu estava na época jogando vôlei lá no bairro lá da minha cidade, Taubaté, e um rapaz, um abençoado lá, falou, vamos para a igreja? Aí eu falei para ele, se você me convidar, se você for lá em casa, eu vou sim. Ele, umas 6h45 mais ou menos, porque o culto era 7h, bateu na porta assim, eu ainda sujo e tal, você veio mesmo, né? Você veio? Eu falei assim, eu vim, eu falei, vamos para a igreja? Eu não tomei banho ainda. Você espera? Ele falou, eu espero. Eu nunca tomei um banho tão demorado na minha vida. Nunca tomei um banho tão demorado. Acho que foi uns 30 minutos, nunca tomei banho demorado. Então um banho rapidinho, homem assim também, né? Pronto. Mas não, aquele dia eu demorei, quando eu saí, eu acho que ele foi embora. Quando eu cheguei, estava lá, rapaz, esperando. Ele, esse menino, esse daí é persistente. Aí nós fomos para a igreja, eu cheguei lá, fiquei lá no fundo com ele, envergonhado, e eu falei assim, opa, aquele menino lá tocando violão, conheço ele, é da escola. Não sei, vergonha. Ah! Ele foi já em casa, ele já foi lá em casa ver filme proibido. Que sem vergonha! Tocando lá violão. Aí depois ele me viu, ele ficou meio constrangido, né? Mas graças a Deus ele é um homem de Deus agora, tá? Graças a Deus. Aí depois que eu fui naquele dia, eu conheci aqueles jovens, aqueles adolescentes na época, e comecei a sair com eles, eu fiz uma amizade. E depois eu fui no próximo culto, depois eu comecei a ir domingo, quarta e sexta, domingo, quarta e sexta, até que Jesus passou a rasteira em mim. Jesus mostrou que o único caminho era Ele. E eu reconheci que Ele era Deus. Senhor, o Senhor é Deus. Eu precisava me tornar um discípulo dEle. Falei assim, eu quero ser um discípulo do Senhor. Mas eu estou com medo. E eu decidi ser um discípulo de Cristo. Na adolescência, e depois de uns 3 anos mais ou menos, o Senhor falou comigo para o ministério, e depois de um tempo eu fui para o seminário, e vocês sabem muita história, já sabem o restante da história, que eu estou aqui para pregar a palavra para vocês. Deus, Ele mostrou qual é o caminho. Você sabe qual é o caminho? Jesus, Ele é o melhor caminho. Fale para quem está do seu lado, Jesus é o melhor caminho. Mas só quem segue esse caminho é quem é discípulo. Nós temos muitos caminhos.
Eu já andei em muitos lugares, já caminhei muitas vezes, e eu vejo que existem tantos caminhos por aí. Nós temos aqui um caminho aqui nesse lado, nós temos outro caminho aqui. Você escolhe qual caminho você segue. Mas sabemos que no reino espiritual existe apenas um caminho que leva a Deus. É Jesus. Jesus é o caminho. Esse nome é um nome de acesso até Deus. Graças a Deus que Jesus fez o melhor. Ele sempre fez o melhor. E trouxe isso para nós uma segurança que nós não podemos temer, mas sim confiar neste caminho que é Ele. E eu estava buscando a Deus. Deus, eu preciso ser um discípulo. Porque nem todos seguem pelo caminho. Alguns dizem que são discípulos, mas muitas vezes são apenas seguidores. Opa, você é cristão? Eu sou cristão, católico, romano, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu fumo, eu sou cristão, mas eu bebo. Tem gente que é assim, são seguidores, mas não são discípulos de verdade. Aí agora eu quero que você, em Lucas, capítulo 14, se você puder, capítulo 14, versículo 25, quando você vai achando aí junto comigo, você vai dando glória a Deus aí. Como diz, né, aquele pastor, crente que não glorifica tem problema de fabricação, né? Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 14, versículo 25. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me, outra versão diz, quem quer ser meu discípulo, e ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciados os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Amém? Eu estava analisando que seguir pelo caminho não é de qualquer jeito, precisa ser discípulo. Você é discípulo? Você é discípulo de Cristo? Seguir pelo caminho que é Jesus não é fácil, porque a porta é estreita. A porta é estreita. E é muito interessante que esse texto, Jesus estava caminhando e uma multidão estava para trás. Vamos dizer assim, que Jesus estava caminhando e olhou para o retrovisor e viu uma multidão. Vamos dizer que era uma multidão, eu não sei o número exato, mas vamos colocar mais ou menos umas 500 pessoas. Vocês aqui, uma multidão. Amém? E ele olhou, ele virou para trás e disse: olha, pegue sua caneta Bic aí, vamos anotar aí as características do discípulo. Aí eles começaram, opa, o chefe está falando, o poderoso está falando. Quem quer ser meu discípulo? Aí começou a falar isso e aquilo. Vocês precisam fazer isso e aquilo. Quem segue pelo caminho precisa fazer isso e aquilo. Quem me segue como discípulo de verdade precisa fazer isso e aquilo. Eu nunca vi, sabe, numa geração tão grande, onde pessoas que na hora da tribulação viram um discípulo rapidinho. Já viu isso? Na hora da luta viram, sabe, Senhor, me abençoe. Como se estivesse num avião. Imagine só num avião. Quem já andou de avião aqui? Imagine, você lembra a primeira vez que você andou e teve a tribulação? Teve tribulação, uma benção, né?
os irmãos já começam a glorificar, aleluia, já começa, Senhor, vem com o teu manto aqui, vem sobre este lugar. Aí a aeromoça fala, olha, aperta o cinto, aí já começa, ô Jesus. Aí depois dá para passar até o gasofilácio lá e tirar o dízimo, porque vai rápido, vai rapidinho. Opa, toma tudo. Que a pessoa no momento da tribulação vira discípulo. Mas quando está no bem bom, na tranquilidade, apenas seguidor. É muito interessante isso que o Senhor Jesus nos deu aqui, a característica de um discípulo de Cristo. E a primeira coisa que nós vemos aí, junto com o texto, você que está com sua Bíblia aberta, é interessante que ele fala que a primeira coisa, amar a Deus acima de tudo. No versículo 26 que nós lemos, o Senhor disse, olha, aquele que é meu discípulo de verdade, me ama acima de tudo. Quem me ama é quem quer me seguir como discípulo de verdade. Não ama a esposa mais do que eu. Não ama o marido mais do que eu. Não ama os filhos. Não ama nada mais do que eu. Eu estou em primeiro lugar. Aqueles que seguem pelo caminho me ama de verdade. Aí essa pergunta que eu faço para você, você ama Jesus de verdade? Você ama e você tem correspondido a este amor de verdade? Olhe para essa pessoa com um olhar bem fulminante, bem bonito. Vai, olha para essa pessoa do lado. É bonita essa pessoa? Não? Eu vi um cara fazendo assim, mais ou menos. Mais ou menos. Olha para essa pessoa e pergunta assim, você ama Cristo mais que eu? Aí não fala para a esposa desse jeito não, que ela, quê? Quem que é Jesus? Ou para a esposa fala, que é isso? Nós precisamos ter esse pensamento, e o que mais mexe com as pessoas, vamos colocar principalmente na juventude, pré-adolescência, adolescência, e os jovens, essa palavra amor, até brilha os olhinhos, né? Ai, quando dois corações, fica assim, né? Brilha os olhinhos quando fala de amor. Os mais antigos, aí lembra a primeira namorada, né? Essas coisas, não lembra que essa mulher pode bater, né? Mas essa palavra que mexe, e hoje nós definimos como amor. As palavras aí que hoje em dia a pessoa, eu amo demais, eu amo aquela pessoa que minhas mãos começam a suar, minhas pernas começam a tremer, parece que está tendo um terremoto. Acontece muitas coisas porque é amor. Nós precisamos entender qual foi o primeiro mandamento que o Senhor Jesus disse em Marcos 12, 28. Amará a Escola Bíblica Dominical, vai. Amará a Deus acima. E olha só, viu que parabéns, irmã, ele falou bem bonito, bem forte. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com todo, sabe, o teu sentimento, com tudo que você é. Seja louco por Ele, desesperado pelo Senhor. Amar a Deus acima de tudo. É isso que as pessoas hoje em dia não estão fazendo. Elas estão amando as coisas mais do que Deus. Eu lembro uma vez que um diácono tinha comprado um carro. O diácono, não estou falando para vocês não, viu? Mas apenas estou falando. Que um diácono comprou um carro novo. Ele deixou na frente da igreja assim, e toda vez que o pastor estava pregando, ele olhava assim. Aleluia, aleluia. Desse jeito. Olhava bem. Aí ele, glória a Deus, aleluia. Aí o mover foi um mover tão grande, aí ele começou a chorar, foi um mover de Deus lá. Aí ele esqueceu do carro. Aí quando foi, vamos embora, virou um carro lá todo arranhado, que as crianças estavam rabiscando com pedra. Aí ele ficou doido, ele ficou desesperado. Aquele pastor falou demais. Aí o pastor ficou desesperado. Ele amava mais as coisas do que a Deus. Amava mais as coisas. Você quer perder uma coisa na sua vida? Idolatre isso. Deus não negocia o primeiro lugar. O primeiro lugar é sempre dele.
O primeiro lugar é sempre dele. A sua vida você precisa entender. A minha vida é do meu namorado. Nunca. A sua vida é de Deus. A sua vida é do Senhor Jesus. Você é discípulo de Jesus. Viu, jovens? É o culto de pré-adolescente? Viu, pré-adolescente? A sua vida é de Jesus. Não esqueça disso. Aí as pessoas falam assim, eu amo tanto o Senhor. Aí liga para o namorado. Você vai no culto hoje? Eu não vou. Então também não vou. Aconteceu isso mesmo na igreja, que os dois namoradinhos, né? Infelizmente namora cedo e é problema, né? Aí estava abraçado no culto. Aí o pastor fala, vamos levantar, e ele levanta junto, os dois burucutus juntos. Levante sua mão para adorar, levantando. Aí bateu, o que você está levantando a mão aí para a menina ali que está cantando? Não, mandou levantar a mão, o menino fala. Aí senta, olhando para a cara. Dá um desespero, já viu gente assim? Não aponta o dedo, hein? Não aponta. Só tem isso só em outras igrejas, aqui não tem. Aí acabou o culto, saíram correndo, assim, eu vou para casa. Chegou lá na casa, meu irmão pegou o telefone, oi amor, a gente nem se viu hoje direito. Eu também te amo, também te amo, só fica nisso, também te amo. Jesus. Aí de tanto tempo no telefone, o pai chegou na menina, falou assim, menina, minha filha, ajoelhou no lado dela, assim, no telefone lá da casa, em nome de Jesus, sai desse telefone. Por favor, senão eu vou ter que arrumar outro emprego para pagar sua conta. Aí ela falou assim, amorzinho, meu pai é chato, né? Então vai, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Então tá bom. No 3. Tá bom? No 3. 1. Todo mundo junto. 1. Opa, 1, começa no 1. 1, 2, 3. Você não desligou. Ficou isso, é um desespero. Já aconteceu muito comigo, irmãos. Eu já fui muito apaixonado. A minha paixão por querer ter uma namorada, eu comecei na igreja, mas eu fui na igreja, Deus me abençoou, eu senti a presença do Senhor. Mas a primeira pessoa que infelizmente aconteceu isso, que eu beijei, beijei mesmo, foi dentro da igreja, irmãos. Depois que eu fiquei mais velho, eu falei assim, eu sou muito pecador. Sério, uma menina, sabe, a filha do presbítero da igreja. Esse Jesus, depois que eu fiquei assim, mas que sem cabeça. Misericórdia mesmo. Sem consciência, porque eu me apaixonei. Ai, que menina linda. Não foi dentro da igreja, foi a menina da igreja, estou falando. Quando você vai pensar, dentro da igreja, que isso? E eu falei assim, meu Deus, eu fui a um ponto tão desesperado de querer ter uma namorada, ao ponto de eu ir de Taubaté para a rodoviária lá do Tietê, vestido de palhaço. Isso mesmo, por isso você está com a boca aberta? Eu decidi eu comecei a namorar uma menina de São Bernardo, eu comecei a namorar ela, e eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa para ela. Ela estava vindo para Taubaté, mas eu vou encontrar com ela na rodoviária lá do Tietê. Ela estava vindo de ônibus, de busão. E eu decidi, eu vou me fantasiar. Eu falei com um palhaço lá da igreja, que ele se vestia mesmo, ele fazia eventos. Ele me ensinou a pintar, eu comprei cabelo, ele emprestou um macacão dele, lá laranja. Pensa uma cor laranja que dói a vista, você fica tá doendo a vista. Me arrumei, pintei e fiquei maravilhoso, daquele jeito. Ai, Jesus. E eu olhando no espelho, eu falei assim, que isso, cara? Jesus. Já que eu estou aqui, né? Vamos embora. Dentro de casa. Aí eu saí, aí eu pedi para um primo da minha ex-namorada, eu falei para ela, dá um carona para mim até a rodoviária de Taubaté, que de lá eu vou pegar o ônibus até o Tietê. Aí ele falei, cara, você é louco. Ele começou a dar risada e dirigir.
Por que você está dando risada? Nada não, eu lembrei uma piada. Aí me deixou lá, aí eu fui comprar a passagem e a mulher falou assim, você trabalha com eventos? Aí eu falei assim, ó, eu tenho um contato, aí eu passei o contato do palhaço lá. Aí eu peguei e sentei no ônibus, todas as pessoas que entraram no ônibus. Aí tal, eu cheguei lá no Tietê, eu saí, tal, fiquei lá andando, imagina só, andando no Tietê do palhaço. As pessoas olhavam, dando risada, as criançadas. Aí eu fiquei esperando na rampa ali, né, que sobe ali no Tietê, na rodoviária. E aí passava gente, aí uma mulher falou assim, você palhaço tá meio tristinho, né, tá muito quieto. Eu fiz uma graça. Aí eu vi um carrinho lá, eu vi ela subindo, aí eu virei as costas, assim, vou de palhaço. Porque eu tinha ligado para ela, onde você está? Estou subindo. Ah, então tá bom. Aí eu sei que uma pessoa parou atrás de mim, parou assim, ficou parada, travada. Aí ela deu um grito, gritou meu nome. Aí eu virei e fiz graça. Aí ela ficou assim. Eu não acredito que você fez isso. Eu não te contei. O quê? Eu falei para ela. Eu tenho um trauma de palhaço. Vocês dão uma risada que não foi com vocês, né? Eu fiz isso, eu falei assim, eu fiz por amor. Eu te amo ela. Aí a gente foi no ônibus, indo para Taubaté. Ela assim no canto. O braço assim, né? Ela falou, não passa aqui. Aqui o braço, cada um do seu lado aqui, na poltrona. E eu percebi o quanto eu era desesperado de demonstrar um amor para uma pessoa. Eu vi que eu não estava sendo discípulo de Cristo, não estava amando o Senhor acima de tudo, mas eu amava as pessoas. Você precisa entender e pensar aí, será que eu tenho amado a Deus acima de tudo? Ou será que eu tenho amado muito ao meu time de futebol? Eu idolatro isso. Sabe, eu amo aquilo. Nós precisamos fazer um exercício de como é que nós temos demonstrado amor pelo Senhor. E como que você demonstra amor? Com atitudes, não é verdade? Eu lembro muito bem que eu ouvi uma história de um pastor, ele me ensinando como você precisa fazer um exercício para demonstrar que você ama a Deus. Era como se fosse colocar duas cadeiras. Imagine duas cadeiras aqui. Aí você coloca um sentado de um lado, Jesus. Imagine Jesus sentado, lindo, maravilhoso. E no outro lado você coloca as coisas que você gosta. Você vai lá, coloca o seu esposo, sua esposa, seu namorado. Fala assim, olha, namorado, esposa, você é muito legal, eu amo você, mas Jesus é o cara, né? Jesus é demais, na sua mente aí. Pô, sabe, como diz aquela musiquinha, pega o seu banquinho, né? Saia. Aí senta lá, tia, eu amo muito a senhora, vó, eu amo demais a senhora, mas Jesus é mais, não adianta. A gente precisa fazer esse exercício. Senta aqui, primo, irmão, sabe, a gente briga, mas a gente é amigo. Senta aqui, vô, sogra, nem precisa sentar. Por favor, sai. Eu amo minha sogra, hein, não fala isso não. Quem falou isso aí? Mas nós precisamos fazer esse exercício. Será que você tem amado mais as coisas do que a Deus? Será que você tem amado mais os seus momentos de lazer do que a Deus? Será que você ama mesmo o Senhor Jesus? Isso mostra, sabe, o quanto você tem buscado a Deus em oração. Quem ama, investe tempo. As esposas vão gostar agora que eu vou falar. Elas depois falam assim, valeu, hein, pastor, demorou. Você pode, homens, você pode dizer, eu amo minha esposa, eu vou dar presente, eu deixo meu cartão de crédito com ela, eu dou sapato, isso. É maravilhoso, não é verdade, mulheres? É, né? Tão fraca, então não dá nada, então. Mas a maior prova de amor que você pode fazer para a mulher, sabe o que é? Você investir tempo com ela. O tempo que você gasta com ela. É quando eu chego em casa, eu lembro que eu estava viajando um tempo, aí a Mari falou assim, fica comigo, fica um pouco comigo, vamos conversar. Isso é uma prova de amor. E a pergunta que eu faço para você, quanto tempo você tem investido no Senhor? De oração. Eu lembro uma vez que eu fiz essa pergunta, na convenção de 2012, lá em Ilha Morena, eu fiz essa pergunta, eu falei assim, quem tem coragem aí
Aí tinha uma doida lá que levantou a mão e falou assim, quanto tempo você fica com Deus? Vamos colocar mais ou menos, fala aí. Eu fico 30 minutos. 30 minutos, beleza? 30 minutos, todo mundo concordou. Vocês ficam por dia? Bênção. Agora, quem tem coragem mesmo de falar quanto tempo você fica Facebook, WhatsApp? Aí todo mundo, aí uma mais louca ainda levantou, eu tenho coragem. 7 horas por dia. Aí eu falei, irmãos, não está estranho isso? 30 minutos para Deus e 7 horas no Facebook e no WhatsApp? Não está estranho isso? Nós investimos tanto tempo com coisas que não valem nada. Nós investimos tanto tempo com coisas que é passageira, mas com o Senhor que é eterno, a gente não demonstra amor. Nós não temos demonstrado amor de verdade. Aí se Deus está incomodando você agora nessa parte, é porque você não tem amado o Senhor como convém. O Senhor faz tudo por você e você tem feito o que por Ele? Nós precisamos demonstrar o amor. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós amamos Ele. E como nós mostramos que nós amamos o Senhor? Falando dEle para as pessoas. Quando eu pedi a minha esposa, na época a gente era amigos só, em namoro, a primeira pessoa que eu queria mostrar era para minha mãe, para os meus amigos. Eu estou namorando. Estou namorando uma pessoa de Deus. Eu estou fazendo isso, aquilo, sabe? É uma bênção, eu vou casar. Não existe nada mais gostoso que demonstrar isso, mostrar, é uma importância. Olha, eu amo essa pessoa. E a pergunta que eu faço para você, quantas vezes você tem demonstrado Jesus para as outras pessoas? No evangelismo. Sabe, uma das coisas que tem entristecido meu coração na minha igreja, é que as pessoas hoje em dia não têm falado de Cristo para as outras pessoas. Não tem chamado assim, vamos para a igreja, Jesus precisa fazer algo na sua vida. Mas não, eu quero ficar de boa. É porque não ama a Deus. É porque não demonstra amor ao Senhor. Primeira característica do discípulo de Cristo, amar a Deus acima de tudo. Você ama a Deus? Você é discípulo de Cristo? Agora ficou quietinho, né? Todo mundo quietinho. Porque muitas vezes nós não somos discípulos de Cristo, porque nós não temos amado o Senhor. No versículo 27, aí que você está com a sua Bíblia, segunda coisa interessante, que diz assim no versículo 27 de Lucas: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. O que eu quero dizer, a segunda coisa é, pegar a cruz, sabe, é não negar os princípios de Deus, ser crente até debaixo d'água. Eu sou crente, eu sou discípulo de Cristo, eu não nego os princípios. Eu vivo a palavra, eu quero ser um crente de verdade, eu quero ser algo que venha honrar o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que pega a cruz e não negocia com outra coisa. Você está no caminho de verdade? E quem está no caminho é discípulo de verdade. Você está com o Senhor Jesus? É você ser aquilo que é na igreja e dentro da sala de aula. É ser cristão onde for, defender a cruz por onde for. As pessoas da sua escola têm olhado para você, essa menina é de Deus. Eu posso falar com ela, eu posso orar porque ela vai ser uma bênção na minha vida. Essa pessoa no trabalho, ela é uma pessoa de Deus, porque ela traz uma palavra de conforto, porque ela é discípula de verdade. As pessoas estão perdendo isso. Elas estão perdendo os princípios de Deus na sua vida. Não negue os princípios. Honre a cruz de Cristo. Fala para a pessoa, eu gosto que você olhe para a pessoa de um jeito bem romântico. Se fosse sua esposa, mais romântico ainda. Mas se fosse um amigo, olha assim para essa pessoa, olha, põe a mão no queixinho assim, olha. Não negue os princípios de Cristo. Tá, fofucha de Jesus, tá, lindão? Fala assim. Tá, lindão. Não vai falar fofucha pro lindo aí não, tá? Nós precisamos viver a cruz. Eu lembro uma vez que eu estava para visitar o meu pai. E o Espírito Santo já estava me incomodando. Estava falando assim para mim, sirva. Estava falando isso, sirva. Eu falei, mas Deus, o que o senhor está falando? Acho que ligou para a pessoa errada. O senhor está falando sirva, mas serviu. Aí eu liguei para meu pai, onde o senhor está? Eu estava dentro do ônibus, lá em Taubaté.
Eu estou aqui perto do supermercado tal, que eu vim fazer negócio. Eu vou visitar o senhor, eu ia tomar um café, alguma coisa da casa dele. Eu estou aqui na terceira rua aqui daquele supermercado, beleza, estou indo aí. Desci do ônibus, fui em direção, aí eu vi o carro do meu pai, acho que meu pai está aqui, cheguei perto do carro, não estava dentro do carro, eu olhei para o lado, aí eu vi lá uma placa, Templo do Pai, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu pai estava lá dentro, que era a tenda de Umbanda. Eu estou aqui. Aí eu bati palma. Aí eu falei, estou aqui. Aí eu entrei, porque quando eu era criança eu já fui, de entrar, mas nunca gostei. Aí eu vi meu pai lá mexendo nas coisas e o Espírito Santo, sirvam. Senhor, eu não servi aqui dentro. Serviu o quê? Deus me livre isso. O que é isso? Aí o meu pai estava na escada, mexendo nos fios lá. Eu falei, o que é isso que o senhor está fazendo aí? É que uns crentes aqui rebentaram a luz aqui. Aí esses crentes estão queimando meu fio, eu quero evangelizar meu pai. Mas está difícil. Aí ele falou, pega um fio ali para mim. Eu peguei. Eu levei para ele. Aí eu falei assim, não quero, vou sair daqui, né? Não quero ficar aqui. Aí o Espírito Santo acalmou meu coração. Aí depois ele foi lá para fora, ele foi mexendo, não sei o que lá da bomba lá de água e tal. O que aconteceu aí também? Os crentes quebraram aqui também. Os vizinhos crentes, aqueles crentes lá, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser testemunha de Cristo. Eu quero ser luz. Eu quero mostrar para ele que eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Mas as pessoas estão queimando meu filme. As pessoas estão negando os princípios. O que eu vou fazer, Senhor? E ele falou, pega o negócio. Eu peguei e tal. Aí ele viu, ele ficou com os olhos lacrimejando, ele falou assim, olha, se um dia, não é que eu vou ser não, mas se um dia eu for crente, eu quero ser da sua igreja. Falou assim. Eu fiquei assim, todo, né? Eu falei assim, que bênção. Eu fiquei tão feliz porque o Espírito Santo falou para mim, sirvam com amor. Eu preciso honrar o Senhor. Eu preciso pegar a cruz e não negar ela, porque através disso uma pessoa pode ser salva. Eu preciso demonstrar para as pessoas que existe algo muito forte através da cruz de Cristo. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu vivo por um princípio, e um princípio foi deixado na cruz do Calvário e eu vou seguir isso. Você precisa seguir. Terceira e última coisa, estamos já encerrando. Viver uma vida de renúncia. No texto que nós lemos aí, em Lucas 14, versículo 33, diz assim, assim, portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos, deixar para trás, renunciar. Como é que tem sido a sua vida de renúncia? Você renunciou à sua vontade de ficar em casa para estar aqui, amém? Você é abençoado por estar aqui. Você é uma bênção, porque Deus tocou no seu coração e você renunciou a sua vontade de ficar em casa, de ficar descansando. Você deixou para trás. Nós precisamos fazer isso, deixar para trás as coisas, esquecer os interesses próprios e viver para Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida, primeira coisa, olha só, vida financeira. Quem está com a carteira aí? Levanta aí, mostra o talão aí. Brincadeira, não faz isso não. Nós precisamos pegar nossa vida financeira e dizer assim, Senhor, eu tenho tantos planos na vida financeira, mas eu coloco no crivo do Mestre. O Senhor faz aquilo que o Senhor quiser. Eu renuncio às minhas vontades e coloco nas tuas mãos. Nunca existiu dias tão abençoados financeiramente para a minha vida, que durante a CTPI, que nós fomos lá na plantação de igreja, o pastor Estevão estava com a gente lá, e eu estava lá, e estava no quarto, e do apartamento lá que ficou entre 3 pessoas, aí os pastores lá do nosso distrito decidiram ir lá naquele quarto, para conversar, fazer uma bagunça santa, né? Lembrar dos tempos de seminário. Aí tem sempre aquele irmão, aquele amigo que é curioso, aquele pastor curioso. E ele mexeu no meu perfume, o perfume que minha esposa me deu, que eu gostava, tal, que estava tranquilo. Ele mexeu lá, quebrou. Falei assim, curioso. Eu falei para ele, precisa aprender um pouco.
brincando com ele, mas eu fiquei tranquilo, meu coração ficou em paz. Mas desde que eu coloquei a minha vida financeira, coloquei tudo nas mãos do Senhor, o Senhor sempre tem me surpreendido. Aí eu falei para ele, não, pode ficar em paz, eu vi que ele ficou sentido. Não, fique tranquilo, só uso um Axe embaixo do braço, já está bom. Eu não só estou com Axe, eu passei perfume hoje, tá, irmão? E eu fiquei na paz, acabou lá na quinta-feira. No sábado seguinte, eu fui convidado para trazer uma palavra para os adolescentes lá num evento em Cotia. E eu fui lá num sítio da igreja, lá na congregação do distrito de Cotia. Aí quando acabou o evento, tal, eu e a Mari, a gente estava indo embora. Aí ela falou assim, a irmã da organização trouxe um monte de coisa. Aí eu fui ver, tinha fralda. Minha esposa está grávida. Ela deu fralda. Eu falei, mas como? Deu fralda, deu lenço umedecido, deu mamadeira. Que benção. Aí ela deu coisa para mim também. Deu um negocinho lá da Mary Kay, não sei o que lá. Oh, glória a Deus, faz de novo. Aí depois, tem para você também. Aí eu vejo uma sacolinha lá, eu tiro assim. Um perfume, Jesus. Um perfume melhor daquele que eu tinha. Era importado. Não era do Oscar Merlot, mas era importado. É interessante que quando nós colocamos toda a nossa vida financeira nas mãos do Senhor, Ele sempre faz mais. Não é que você vai deixar de sonhar. Não, você pode sonhar. Mas não existe nada melhor do que você pegar a sua vida financeira e colocar diante do Senhor. E falar assim, toma conta da minha vida financeira. Segunda coisa que nós precisamos renunciar. Os nossos planos e sonhos. Vamos dizer aqui que é o celular. Vamos colocar o celular. Aqui é que está a agenda, aqui que estão os planos, aqui estão os projetos. E muitas vezes não acontece porque nós precisamos colocar diante do Senhor. Deus, assina embaixo se for da tua vontade. Nós precisamos orar mais. A gente precisa falar para Deus, Deus, se for da tua vontade, vai dar certo, o Senhor vai assinar aqui, vai dar tudo certo. Mas se não for, pode amassar e jogar fora. Muitas vezes o Senhor vai fazer isso com os seus sonhos, viu? Pré-adolescentes. Jesus vai fazer assim, você vai escrever, eu tenho sonhos disso e aquilo. O Senhor vai amassar, filho, olha, eu não quero, é coisa maior para você. Deus, Ele quer sempre mais para você e para a sua vida, mas nós precisamos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, está aqui. Nós precisamos colocar os nossos relacionamentos diante do Senhor. Eu renuncio a minhas vontades com relacionamentos, aqui, aliança, e coloco diante do Senhor. E por último, a vida. Nós devemos colocar diante do Senhor. Eu não quero viver mais eu, mas Cristo precisa viver em mim. Eu preciso viver assim, porque eu sei que este caminho é o melhor para a minha vida. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Eu preciso viver assim. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Quem puder apagar a luz aí, para deixar um clima melhorzinho. Você é discípulo de Cristo? Eu quero contar a última história, que é fatos reais, que aconteceu nas Filipinas. Existia uma família, olha, presta atenção, bem interessante isso. Existia uma família que estava ouvindo a palavra de Deus, aí se converteram. Aí essa mulher, que era uma tia de uma criança, falou de Jesus para essa criança, de 8 aninhos mais ou menos. Aí essa criança, eu quero ir para a igreja com a senhora, tia. Eu quero ir para a igreja. Aí indo para a igreja, aquela criança aceitou o Senhor Jesus, viveu para o Senhor Jesus, buscava a Deus, aquela criança de 8 anos. E ela voltou para casa, chegou diante do pai, pai, eu aceitei Jesus. Você quer seguir Jesus? Você quer ser discípulo? Você pode ir para a igreja, mas toda vez que você for, você vai levar uma surra. Você que fica imaginando, saindo aqui do culto, você vai lá para casa e levar uma surra? Aquela criança, tá bom, eu aceito isso. Se for a condição de buscar a Deus, de servir ao Senhor Jesus. Aquela criança de 8 anos, ela viu que o caminho era Jesus. Aí o ponto que ela ia para a igreja, levava uma surra, apanhava.
Depois de um dia, a sua tia fez um vestidinho branco lindo para um batismo que teve na igreja. E ela ficou, sabe, ela ficou com aquele vestidinho para lá e para cá, um vestidinho branco, feliz que estava na casa de Deus, que estava diante do Senhor. Aí acabou o culto, ela ficou brincando com as outras crianças em frente da igreja. O pai bêbado viu a criança, ficou com uma raiva, pegou a criança, bateu na frente da igreja, ao ponto de jogar ela no chão. Ela bateu a cabeça no meio-fio e abriu a cabeça, miolo para fora, em frente à igreja. Aí o pai saiu correndo, a tia ficou desesperada, o pastor veio também desesperado. Pegaram a criança, deixaram lá no banco, e a criança acordava e desmanhava, acordava e desmanhava. Aí a tia tirou o vestido dela, que estava cheio de sangue. E a criança falava: tia, meu vestidinho. Eu falei: não se preocupe com isso. E ela desmaiava: tia, meu vestidinho. Tia, meu vestidinho. Aí ela desmaiava, acordava, desmaiava. Aí o pastor estava lá: pastor, meu vestidinho branco. Cheio de sangue o vestido. Aí o pastor não entendeu, falou assim: filha, por quê? Foi lá, pegou o vestido. Ela estava só de calcinha. Por que você quer tanto esse vestido? Ela disse assim: eu estou vendo o Senhor Jesus aqui na minha frente. E eu quero chegar diante dele e mostrar que eu também sangrei por ele. E ela morreu. Será que você tem sido discípulo de Cristo? Será que vale a pena sofrer por Ele? Será que vale a pena sofrer por este caminho? Será que vale a pena? Vale. Vale a pena fazer tudo por Ele, renunciar às nossas vidas para estar mais perto dEle. Vale tudo a pena, se é por Ele. Eu quero que você feche seus olhos. O Ministério de Louvor vai estar nos ajudando, mas eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você ore neste momento e fale: Senhor, eu não tenho sido um discípulo, uma discípula de Cristo de verdade. Eu quero que você ore neste momento. Eu quero que você venha pedir ao Senhor: Deus, eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade que vem seguir pelo teu caminho, não negando esse caminho. Eu quero amar o Senhor acima de qualquer outra coisa. Eu quero servir ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Eu não quero negar os princípios da cruz. Eu quero renunciar ao meu eu. Eu quero viver para o Senhor. Você que quer ser um discípulo de Cristo de verdade, põe a mão sobre o seu coração. Mas de verdade. Põe a mão sobre o seu coração. Lebaxere, canta, lebaxere. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre irá de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
conseguir colocar a mão sobre o seu coração, vem aqui à frente, eu quero orar por você.